Lição 1. Por que é que não foi à festa ontem à noite? Ana, por que é que não foi à festa ontem à noite em vez de estudar? John, eu tinha um exame importante a ser feito, por isso decidi dar prioridade aos meus estudos. Mas as festas podem ser muito divertidas. Não lhe apetece que perdeu? Por vezes temos de fazer escolhas e priorizar as nossas responsabilidades. Compreendo isso, mas estudar o tempo todo pode ser desgastante. Não precisa de uma pausa. As pausas são importantes, mas senti que era necessário focar-me nos meus objetivos académicos naquele momento. Dediste pelo menos algum tempo para relaxar e descontrair depois de estudar. Sim, fiz. Fiz pequenas pausas para recarregar e pratiquei autocuidado ao longo do dia. É bom ouvir. É essencial encontrar um equilíbrio entre o trabalho e o lazer. Concordo, John. Encontrar o equilíbrio certo é fundamental para manter o bem-estar geral. Conseguiste progredir nos seus estudos? Sim, fiz bons progressos e senti-me mais confiante em relação ao próximo exame. Isso é ótimo. Por vezes, é importante priorizar os nossos objetivos de longo prazo em relação ao prazer de curto prazo. Exatamente, John. Sacrificar a gratificação imediata pode levar a maiores recompensas no futuro. Admiro a vossa dedicação e disciplina, Ana. Nem todos podem fazer essas escolhas. Obrigado, John. Nem sempre é fácil, mas acredito no valor do trabalho árduo e da perseverança. Tenho a certeza de que os vossos esforços compensarão e que atingirão os vossos objetivos académicos. Espero que sim, John. Estou a fazer o meu melhor para me manter focado e motivado. Basta lembrar de fazer pausas e divertir-se ao longo do caminho também. Absolutamente, John. Vou certificar-me de encontrar um equilíbrio saudável entre trabalho e prazer. Esse é o espírito, Ana. Continue o ótimo trabalho, e não se esqueça de cuidar de si mesmo. Obrigado pelo vosso apoio, John. Agradeço. Lição 2. Você parece tão sonolento hoje. Ana, hoje pareces tão sonolentos. Ficou suficientemente descansado ontem à noite? Não, John. Tive dificuldade em adormecer, por isso acabei por dormir menos do que o habitual. Eu percebo. A falta de sono pode fazer-nos sentir cansados e lentos. Sim, é difícil manter-se focado e alerta quando está privado de sono. Já experimentou alguma estratégia para o ajudar a dormir melhor? Já tentei beber chá de ervas e ler um livro antes de dormir, mas pareciam não funcionar ontem à noite. Pode ser útil estabelecer uma rotina para dormir e criar um ambiente relaxante no seu quarto. É uma boa ideia, John. Vou tentar desenvolver uma rotina consistente para sinalizar o meu corpo que está na hora de dormir. Evitar a cafeína e os dispositivos eletrónicos antes de dormir também pode contribuir para um melhor sono. Vou cortar a cafeína e limitar o tempo do ecrã antes de ir para a cama. Também é importante ter um colchão e almofada confortáveis para suportar uma boa postura de sono. Devo verificar se o meu colchão e a almofada precisam de ser substituídos. Podem estar a afetar a minha qualidade de sono. Além disso, o exercício regular durante o dia pode ajudar a promover um melhor sono à noite. Vou tentar incorporar mais atividade física na minha rotina diária para melhorar o meu sono. Lembre-se, um sono de qualidade é essencial para o nosso bem-estar geral e função cognitiva. Tens razão, John.
Preciso de dar prioridade ao meu sono para garantir que estou no meu melhor durante o dia. Se tem problemas em dormir consistentemente, pode ser uma boa ideia consultar um profissional de saúde. É um bom ponto. Podem fornecer orientações adicionais e avaliar se existem questões subjacentes. Enquanto isso, tente tirar pequenas cestas de potência durante o dia para o ajudar a recarregar. Vou ter isso em mente, John. Uma cesta curta pode ajudar-me a recuperar alguma energia. Não se preocupe, Ana. Tenho a certeza que vai ter uma boa noite de sono esta noite e sentir-te revigorada amanhã. Obrigado pelo vosso apoio, John. Espero que também. Lição 3. Qual é o teu tipo de comida preferido? Ana, qual é o seu tipo de comida preferido? Eu gosto muito de marisco, John. É o meu favorito. O marisco pode ser bastante delicioso. Que pratos específicos de marisco gosta? Adoro salmão grelhado, scampi de camarão e bisquê de lagosta. Aquele show incrível. Tem algum marisco favorito? Sim, há uma marisqueira na Baixa que serve as melhores travessas de marisco. Vou ter de experimentar um dia. O que mais gosta no marisco? Adoro os sabores frescos e a variedade de texturas em pratos de marisco. Há benefícios para a saúde de comer marisco. Sim, o marisco é uma ótima fonte de ácidos graxos ômega 3, que são bons para a saúde do coração. É bom saber. É sempre um bônus quando algo que você gosta também é bom para você. Definitivamente. Além disso, o marisco pode ser uma opção mais leve e saudável em comparação com outras carnes. Já experimentou algum marisco exótico? Já experimentei sushi com peixe cru, o que para mim foi uma experiência única. O sushi é delicioso. É ótimo que estejamos abertos a experimentar coisas novas. Explorar diferentes sabores e gastronomias é uma das alegrias de ser um amante de comida. Tem alguma receita de marisco preferida que goste de cozinhar em casa? Gosto de fazer camarão de manteiga de alho e peixe grelhado com ervas de limão. Parece receitas saborosas e simples. Vou ter de lhes dar uma tentativa. Vocês devem, John. Cozinhar marisco em casa pode ser divertido e gratificante. Há algum marisco que ainda não experimentou mas gostaria de fazer? Sempre quis experimentar uma paella de marisco tradicional ou uma favura de marisco. Estas são as duas grandes escolhas. São pratos populares e saborosos. Estou ansioso por experimentá-los um dia. O marisco faz-me sempre feliz. É maravilhoso ter uma comida favorita que nos traz alegria. O marisco parece fazer isso por si, Ana. Absolutamente, John. São os sabores, a frescura e a experiência geral que me tornam o marisco especial. Ainda bem que encontraste algo que amamos. É sempre ótimo ter um favorito. Obrigado, John. Tenho a sorte de ter uma comida favorita tão deliciosa. Aula 4. O que é de errado com o carro? Ana, o que há de errado com o carro? Parece estar a fazer barulhos estranhos. Não tenho a certeza, John. Também percebi o barulho. Vamos dar uma olhadela por baixo do capô. Acha que pode ser um problema com o motor? É possível. Deveríamos verificar os níveis de petróleo e verificar se há fugas.
E quanto aos pneus? Poderão estar a causar o ruído. É um bom ponto. Deveríamos inspecionar os pneus para verificar se há sinais de danos ou desgaste. Também notei uma ligeira vibração ao conduzir. Poderia estar relacionado. Sim, as vibrações podem indicar um problema com a suspensão ou alinhamento da roda. Devemos levá-lo ao mecânico para o diagnosticar adequadamente. Talvez seja essa a melhor forma de agir. Eles podem identificar o problema exato e recomendar as reparações necessárias. Espero que não seja nada muito sério. Os problemas dos carros podem ser estressantes. Eu percebo, John. Vamos manter-nos positivos e ver o mais depressa possível. Tem um mecânico de confiança ao qual costuma ir. Sim, tenho um mecânico de confiança que me ajudou nos problemas do carro antes. Isso é tranquilizador. Podemos levar o carro até eles e obter a opinião dos especialistas. Deveríamos também interrogar-nos sobre a manutenção regular, a fim de evitar problemas futuros. Boa ideia. É importante acompanhar a manutenção de rotina para evitar problemas inesperados. Absolutamente, John. Mudanças regulares de óleo, rotações de pneus e verificações de fluidos podem ir muito longe para manter o carro em bom estado. Esperemos que seja um problema menor e não custe muito de resolver. Vamos continuar otimistas, John. É melhor abordar o problema agora do que deixá-lo piorar. Concordo, Ana. A segurança e o bom funcionamento são cruciais quando se trata de automóveis. Assim que o carro estiver fixo, podemos voltar às nossas atividades regulares, sem preocupações. Parece ótimo. Vou sentir-me muito melhor sabendo que o carro está em boas condições de funcionamento. Vamos cuidar disso, John. É apenas um retrocesso temporário. Obrigado, Ana, por me ajudar a abordar este problema automóvel. Agradeço o vosso apoio. São bem-vindos, John. Estamos nisto juntos. Vamos voltar a pôr o carro na estrada em breve. Absolutamente, Ana. Juntos, vamos resolvê-lo. Lição 5. Sabes o que é o Dia da Terra? Ana, sabe o que é o Dia da Terra? Sim, John. O Dia da Terra é um dia dedicado à sensibilização para as questões ambientais. Quando se celebra o Dia da Terra? O Dia da Terra celebra-se a 22 de abril todos os anos. Isso é ótimo. Como começou o Dia da Terra? O Dia da Terra foi celebrado pela primeira vez em 1970 para chamar a atenção para as preocupações ambientais e promover a proteção ambiental. O que são algumas atividades que as pessoas fazem no Dia da Terra? As pessoas participam em várias atividades como plantar árvores, limpar lixo e organizar campanhas de sensibilização ambiental. Porque é importante celebrar o Dia da Terra. O Dia da Terra lembra-nos a importância de cuidar do nosso planeta e incentiva-nos a fazer escolhas sustentáveis. Podem os indivíduos fazer a diferença no Dia da Terra? Absolutamente, John. Cada pessoa pode contribuir, fazendo pequenas mudanças no seu cotidiano, para reduzir o seu impacto ambiental. Existem eventos ou iniciativas globais relacionados com o Dia da Terra? Sim, há eventos e iniciativas internacionais focadas na conservação ambiental e sustentabilidade. Como posso envolver-me nas atividades do Dia da Terra?
Pode participar em eventos locais do Dia da Terra, ser voluntário para organizações ambientais ou simplesmente fazer escolhas amigas do ambiente. Quais são alguns exemplos de escolhas ecológicas que podemos fazer? Usar sacos reutilizáveis, conservar água e energia, e reciclagem são algumas formas simples de ser mais amigo do ambiente. Existem objetivos a longo prazo associados ao Dia da Terra. Um dos objetivos a longo prazo é criar um futuro mais sustentável, abordando as alterações climáticas e protegendo a biodiversidade. Isso é importante. É crucial agir para o bem-estar do nosso planeta. De facto, John. O Dia da Terra lembra-nos que todos partilhamos este planeta e temos a responsabilidade de o preservar. Ainda bem que o Dia da Terra suscita consciencialização sobre estes problemas. É um passo na direção certa. Absolutamente, John. Quanto mais as pessoas estiverem conscientes, mais probabilidades teremos de fazer mudanças positivas. Vamos fazer um esforço para celebrar o Dia da Terra e contribuir para um mundo mais verde e saudável. Estou contigo, John. Juntos podemos fazer a diferença pelo nosso planeta. Lição 6. Já viu os morangos frescos no supermercado hoje? Ana, já viu hoje os morangos frescos no supermercado? Sim, John. Estão a um preço muito bom neste momento. Isso é fantástico. Adoro morangos. São tão deliciosos. Concordo, John. São um dos meus frutos favoritos. São maduras e doces. Sim, parecem maduros e sumarentos. Acho que serão muito doces. Devíamos arranjar alguns e fazer uma sobremesa de morango. Parece uma ótima ideia. Shortcake de morango, talvez. O shortcake de morango soa perfeito. Não resiste àquelas bolachas fofinhas e morangos frescos. É uma sobremesa clássica que é sempre um sucesso. Estou entusiasmado por conseguir. Vamos agarrar em alguns recipientes de morangos. Podemos ter algumas agora e guardar algumas para a sobremesa. Bom plano, João. Quanto mais morangos, melhor. Tem outras receitas favoritas de morango? Gosto de fazer batidos de morango e compota de morango. Os batidos de morango são refrescantes, especialmente durante o verão. Absolutamente, John. É uma ótima maneira de arrefecer e desfrutar da doçura dos morangos. E o doce caseiro de morango é perfeito para barrar em torradas ou scones. É um delicioso mimo para tomar o pequeno almoço ou o chá da tarde. Estou ansioso por experimentar todas estas receitas de morango. Eu também, John. Vai ser uma delícia cheia de morangos. Vamos ao supermercado e apanhar aqueles morangos frescos antes de esgotarem. Sim, não vamos perder este grande negócio. Os morangos são demasiado bons para resistir. Ainda bem que detetamos esta oportunidade. É como encontrar um tesouro. De facto, John. É sempre emocionante descobrir bons negócios sobre os nossos alimentos favoritos. Vamos aproveitar ao máximo estes morangos e desfrutar de cada mordida. Absolutamente, John. Vamos saborear a doçura deste deleite sazonal. Obrigado por me terem dado a conhecer os morangos, Ana. És o melhor. São bem-vindos, John. Estou sempre feliz por partilhar a boa comida que encontra convosco. Vamos fazer com que esses sonhos de morango se tornem realidade.
Concordado, John. Vamos buscar esses morangos e delicie-se com a sua deliciosidade. Lição 7. Que tal ir a um restaurante de comida italiana esta noite? Ana, que tal ir a um restaurante de comida italiana esta noite? Parece uma ótima ideia, John. Estou na disposição de alguma cozinha italiana. Tem algum restaurante italiano em particular em mente? Sim, é uma aconchegante trattoria italiana na Baixa que eu tenho querido experimentar. Parece perfeito. Adoro experimentar novos restaurantes. Eu também, John. Explorar diferentes gastronomias é sempre emocionante. Quais são alguns pratos italianos de que gostas? Adoro pratos de massas como esparguete carbonara e lasanha. Estes soam deliciosos. Sou fã de pizza e risoto. Pizza e risoto são os clássicos favoritos italianos. Temos muitas opções para escolher. Tem sobremesas italianas favoritas? Tiramisu é a minha sobremesa italiana favorita. É rico e cremoso. Tiramisu é celestial. Também gosto de cannoli e panna cotta. São grandes escolhas. As sobremesas italianas são sempre tão decadentes. Vamos fazer uma reserva para esta noite. Sim, vamos garantir uma mesa para não termos de esperar. Qual o tempo que funciona melhor para si? E quanto às 19h30? Isso funciona para si? 19h30 soa perfeito. Vou fazer a reserva imediatamente. Obrigado, John. Estou ansioso por uma noite deliciosa de cozinha italiana. Vai ser uma experiência gastronómica fantástica, Ana. Mal posso esperar. Eu também não, John. A comida italiana traz sempre tanta alegria. Ainda bem que estamos a explorar diferentes cozinhas em conjunto. É uma maneira divertida de ligar. Absolutamente, John. A comida tem uma forma de aproximar as pessoas. Estou grato por ter um amante de comida como tu, como minha amiga, Ana. Obrigado, John. O sentimento é mútuo. Vamos aproveitar a nossa aventura gastronómica italiana esta noite. Definitivamente, Ana. Vai ser uma noite memorável recheada de sabores deliciosos. Lição 8. Acho que devíamos comer menos gelados. Ana, acho que devíamos comer menos gelados. Concordo, John. Temos tido isso com muita frequência ultimamente. Comer demasiados gelados não é bom para a nossa saúde. Isso é verdade. Tem alto teor de açúcar e calorias. Deveríamos focar-nos em ter uma dieta equilibrada. Incluir mais frutas e legumes seria uma boa ideia. Ouvi dizer que iogurte congelado é uma alternativa mais saudável aos gelados. Sim, o iogurte congelado tem menos gordura e calorias. Também podemos tentar fazer o nosso próprio gelado mais saudável em casa. É uma ótima sugestão. Podemos usar ingredientes naturais e controlar o teor de açúcar. Vamos limitar os nossos doces de gelados a ocasiões especiais. Parece razoável. Podemos desfrutá-lo como uma indulgência ocasional. Devíamos encontrar outras formas de satisfazer os nossos golosos. Frutas frescas ou um pequeno pedaço de chocolate negro podem ser opções mais saudáveis. É importante cuidar do nosso corpo e fazer escolhas conscientes.
Absolutamente, John. A nossa saúde deve ser sempre uma prioridade. Vamos apoiar-se uns aos outros na alimentação mais saudável. Estou contigo, John. Podemos incentivar-nos uns aos outros a fazer melhores escolhas. Vamos sentir-nos melhor e ter mais energia ao cortar nós gelados. Concordo, John. Vale a pena fazer a mudança para o nosso bem-estar. Obrigado, Ana, por ser minha parceira em fazer escolhas mais saudáveis. São bem-vindos, John. Juntos podemos levar um estilo de vida mais saudável. Lição 9. Tenho de ir hoje ao banco. Ana, hoje tenho de ir ao banco. O que precisa de fazer no banco, John? Preciso de depositar um cheque e levantar algum dinheiro. Tem todos os documentos necessários consigo. Sim, tenho o cheque e a minha identificação prontos. É importante manter a sua identificação segura. Absolutamente, tenho sempre a certeza de o manter seguro. Há mais alguma coisa que precise de fazer no banco? Preciso também de me questionar sobre uma nova conta poupança. É uma boa ideia. Poupar dinheiro é importante para o futuro. Concordo, Ana. É sempre bom ter alguma poupança. Já pesquisou diferentes opções de conta poupança? Sim, procurei alguns bancos e as suas taxas de juro. É sensato comparar taxas e encontrar a melhor opção para si. Definitivamente, Ana. Quero ter a certeza de que o meu dinheiro cresce com o tempo. Tem um banco específico em mente? Ouvi coisas boas sobre um banco local perto do meu local de trabalho. É conveniente ter um banco por perto. Sim, vai poupar-me tempo e facilitará a banca. Lembre-se de perguntar sobre quaisquer taxas ou requisitos para a conta poupança. Esse é um bom ponto, Ana. Vou certificar-me de obter toda a informação necessária. Há mais alguma coisa que precise de fazer no banco? Não, é tudo para hoje. Basta o depósito de cheques, o levantamento de numerário e a inquirição sobre a conta poupança. Muito bem, John. Espero que a sua visita ao banco decorra sem problemas. Obrigado, Ana. Agradeço os vossos votos de felicidades. São bem-vindos, John. Diga-me se precisa de ajuda ou tem alguma dúvida. Vou, Ana. Obrigado pelo teu apoio. Boa sorte no banco, João. Cuidado. Obrigado, Ana. Cuidado também. Lição 10. Por que é que não usa o seu próprio carro? Ana, por que é que não usa o seu próprio carro? Bem, John, prefiro usar os transportes públicos. Quais as razões por detrás da sua preferência? A utilização dos transportes públicos poupa dinheiro no gás e no estacionamento. Isso é verdade. Pode ser mais rentável. Também é melhor para o ambiente, reduzindo as emissões de carbono. Eu vejo. Por isso, priorizamos a sustentabilidade. Sim, acredito em minimizar a minha pegada de carbono. Acham transportes públicos convenientes? Sim, é conveniente para mim. Não tenho de me preocupar com o trânsito ou encontrar lugares de estacionamento. É um bom ponto. Pode ser uma condução estressante no trânsito.
Os transportes públicos também me permitem relaxar ou fazer outras tarefas durante o trajeto. Compreendo o apelo desse facto. É produtivo e eficiente em termos de tempo. Exatamente. Dá-me a oportunidade de ler, ouvir música ou recuperar o trabalho. Existem inconvenientes na utilização dos transportes públicos. Por vezes, pode haver atrasos ou sobrelotação nas horas de ponta. Posso imaginar que isso pode ser frustrante. Pode ser, mas de um modo geral, os benefícios superam os inconvenientes para mim. Já pensou ter um carro para situações específicas? Sim, para determinadas situações como viagens mais longas ou transporte de artigos pesados, um carro pode ser útil. Assim, depende de outras opções de transporte para a maior parte das suas necessidades diárias. Está correto. Os transportes públicos e outras alternativas satisfazem bem as minhas necessidades. É ótimo que tenham encontrado uma abordagem de transporte que funcione para ti. Obrigado, John. Trata-se de encontrar o que se adapta ao seu estilo de vida e valores. Admiro o vosso compromisso com a sustentabilidade e a praticidade. Obrigado, John. Para mim, é importante fazer escolhas alinhadas com os meus valores. Vou ter isso em mente quando considerar as minhas opções de transporte. Basta encontrar o que funciona melhor para si, John. Todos têm necessidades e preferências diferentes. Agradeço a sua perspectiva, Ana. Isso dá-me algo em que pensar. São bem-vindos, John. Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, não hesite em perguntar. Vou, Ana. Obrigado pela conversa perspicaz. São bem-vindos, John. Foi um prazer meu. Lição 11. Você é uma pessoa de chá ou café? Ana, é uma pessoa de chá ou café? Sou mais uma pessoa de café, John. E quanto a si? Prefiro o chá. Há algo calmante numa boa chávena de chá. O que gosta no café? Gosto do sabor rico e arrojado do café. Dá-me um impulso energético de manhã. Acho chá para ser mais relaxante. Ajuda-me a descontrair e a destresse. Isso é verdade. O chá tem um efeito calmante, especialmente chás de ervas como camomila ou hortelã-pimenta. O café tem diferentes variações como o cappuccino e o café expresso. É bastante versátil. Sim, há muitas formas de saborear café, desde lattes a cafés gelados. O chá também tem uma grande variedade. Chá verde, chá preto e chás de ervas oferecem diferentes sabores e benefícios para a saúde. Existem benefícios para a saúde associados ao café. Diz-se que o café tem antioxidantes e pode proporcionar um impulso temporário no estado de alerta. O chá, por outro lado, é conhecido pelas suas propriedades antioxidantes e potenciais benefícios para a saúde. Tem um tipo de chá favorito? Gosto de chá verde por causa do seu sabor leve e refrescante. Gosto de uma boa chávena de chá Earl Grey. O sabor aromático é delicioso. Como é que toma o seu café? Costumo juntar um pouco de leite e um pouco de açúcar para equilibrar o amargo. Prefiro o meu café preto ou com um toque de creme. Gosto de provar os sabores naturais.
Já experimentou adicionar especiarias como canela ou noz moscada ao seu café? Ainda não, mas parece interessante. Vou tentar. Já experimentou alguma mistura de chá ou infusões únicas? Sim, experimentei chás infundidos de fruta como baga ou misturas de citrinos. Eles adicionam uma reviravolta refrescante. Tem um café ou uma casa de chá favoritos? Gosto de explorar cafés e casas de chá locais. É divertido descobrir novos sabores e ambientes acolhedores. É bom tomar uma bebida quente e boa companhia, seja chá ou café. Absolutamente, John. É um prazer simples que pode alegrar o dia. Asaúde o nosso amor por bebidas quentes, Ana. Saúde, John. Aqui está para saborear chá e café das nossas maneiras únicas. Aula 12. Tenho pensado em contratar um novo assistente para a nossa equipa. Ana, tenho pensado em contratar uma nova assistente para a nossa equipa. O que é que acham? É uma ótima ideia, John. Ter um assistente adicional pode ajudar-nos a gerir a nossa carga de trabalho de forma mais eficiente. Que qualidades e competências devemos procurar num novo assistente? Devemos procurar alguém que seja organizado, fiável e que tenha excelentes capacidades de comunicação. É importante que o assistente seja um aluno rápido e adaptável a diferentes tarefas. Absolutamente. A flexibilidade e a capacidade de multitarefa seriam traços valiosos. Devemos priorizar a experiência ou o potencial? Seria ideal encontrar alguém com uma combinação de experiência e potencial de crescimento. Como podemos garantir um bom encaixe com a nossa equipa? A realização de entrevistas e a colocação de questões relevantes pode ajudar-nos a avaliar a sua compatibilidade com o nosso ambiente de trabalho. Deveríamos também considerar a sua capacidade de trabalhar bem em equipa e colaborar com os outros. Sim, o trabalho em equipa e uma atitude positiva são essenciais para um ambiente de trabalho harmonioso. E quanto às competências técnicas? Existem algum software ou ferramentas específicas com os quais devam estar familiarizados? Seria benéfico se eles tivessem proficiência em software de escritório comum, como o Microsoft Office ou o Google Suite. Além disso, o conhecimento de ferramentas de gestão de projetos ou software específico do setor pode ser uma mais-valia. Como podemos tornar o processo de contratação justo e imparcial? Podemos estabelecer critérios claros, realizar entrevistas estruturadas e avaliar candidatos com base nas suas qualificações. É importante dar a cada candidato uma oportunidade justa e avaliá-los objetivamente. Absolutamente. Devíamos focar-nos nas suas competências, experiência e potencial, em vez de preconceitos ou preferências pessoais. Uma vez que temos um novo assistente, como podemos garantir que eles se integrem bem na equipa? Podemos atribuir-lhes um mentor ou um amigo para fornecer orientação e apoio durante o processo de integração. Reuniões regulares de equipa e comunicação aberta também podem ajudar a fomentar o sentimento de pertença. É importante fornecer expectativas claras e feedback para ajudar o novo assistente a ter sucesso na sua função. Deveríamos criar um ambiente acolhedor e inclusivo onde todos se sintam valorizados e apoiados. Sem dúvida, John. Uma cultura de trabalho positiva é benéfica tanto para a equipa como para o novo assistente. Vamos iniciar o processo de contratação e encontrar o assistente perfeito para integrar a nossa equipa, a Ana. Parece um plano, John. Estou entusiasmado por receber um novo membro da nossa equipa em breve. Lição 13. Já jogaste beisebol?
Ana, já jogou beisebol antes? Sim, John. Eu costumava jogar beisebol quando era mais nova. Isso é ótimo. Que posição jogou? Joguei principalmente como outfielder. O que mais gosta em jogar beisebol? Adoro o trabalho de equipa e a emoção de bater na bola. Tem alguma dica para melhorar as habilidades de batting? Pratique o seu swing regularmente e concentre-se na coordenação mão-olho. E quanto ao campo? Algum conselho para se tornar um campo melhor? Trabalhe na sua agilidade e pratique pegar e lançar com precisão. Há regras específicas no beisebol que possam ser complicadas de entender. A regra da mosca interna e a regra da careca podem ser um pouco confusas. É importante familiarizar-se com eles. Qual é a sua memória favorita de beisebol? Ganhar um jogo de campeonato com a minha equipa é definitivamente uma memória acalentada. Esse deve ter sido um momento emocionante. Já esteve em algum jogo profissional de beisebol? Sim, estive em alguns jogos da Major League Baseball. A atmosfera é elétrica. Sempre quis assistir a um jogo de beisebol ao vivo. Deve ser uma experiência fantástica. É muito divertido, John. A energia da multidão e a emoção do jogo são inesquecíveis. Há jogadores famosos de beisebol que admira. Admiro jogadores como Babe Ruth e Jackie Robinson pelo seu impacto no desporto. Tem uma equipa de beisebol favorita? Sempre fui fã dos New York Yankees. É uma equipa popular com uma história rica. Apoio o Boston Red Sox. Os Yankees e o Red Sox têm uma rivalidade bastante. Torna os jogos ainda mais emocionantes. De facto, a rivalidade Yankees-Red Sox é lendária no beisebol. Já jogou num torneio de beisebol? Sim, participei em torneios locais de beisebol. São uma ótima maneira de mostrar habilidades e competir. Os torneios podem ser intensos, mas também proporcionam experiências de aprendizagem valiosas. Absolutamente. É uma oportunidade para se desafiar e crescer como jogador. Vamos organizar um jogo amigável de beisebol com os nossos amigos, John. Parece uma ideia fantástica, Ana. Será uma maneira divertida de desfrutar do desporto juntos. Estou ansioso por isso, John. Vamos planear um dia memorável de jogar beisebol. Lição 14. Já teve medo de tubarões? Ana, já teve medo de tubarões? Sim, John. Os tubarões podem ser criaturas intimidantes. O que mais o assusta nos tubarões? Os dentes afiados e a sua presença poderosa na água podem ser bastante inquietantes. Já viu um tubarão de perto? Felizmente, só os vi em aquários ou na TV. Acha que os tubarões são tão perigosos como são retratados em filmes? Nem todos os tubarões são perigosos. A maior parte das espécies não é uma ameaça para os seres humanos. Isso é verdade. Os tubarões desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Mas ainda é importante ser cauteloso quando nadamos em áreas onde os tubarões habitam.
Existem algumas precauções que possamos tomar para reduzir o risco de se encontrarem com tubarões. Evite nadar sozinho ou de madrugada e anoitecer quando os tubarões estão mais ativos. Além disso, siga as diretrizes e avisos locais. O que devemos fazer se virmos cara a cara com um tubarão? É importante manter a calma e evitar movimentos súbitos. Devagar para trás enquanto mantém contato com os olhos. É verdade que morar um tubarão no nariz pode dissuadir um ataque? Sim, apontar para as áreas sensíveis do tubarão, como os olhos, as brânquias ou o nariz, pode potencialmente dissuadir um ataque. É bom saber essas técnicas, mas os encontros com tubarões ainda são raros. Absolutamente. As hipóteses de encontrar um tubarão são muito baixas para a maioria das pessoas. Mas os tubarões são criaturas fascinantes. Já existem há milhões de anos. Sim, são sobreviventes notáveis e adaptaram-se ao seu ambiente ao longo de uma longa história evolutiva. Já alguma vez andou a fazer snorkeling ou mergulhar em águas onde estão presentes tubarões? Não, ainda não tive a oportunidade. Mas muitas pessoas têm e têm experiências incríveis com tubarões. Pode ser uma experiência incrível observar tubarões no seu habitat natural. Definitivamente, desde que seja feito de forma responsável e com a orientação de profissionais experientes. Aprender mais sobre os tubarões e o seu comportamento pode ajudar a aliviar algum do medo que lhes está associado. Absolutamente, o conhecimento e a compreensão podem ajudar-nos a apreciar e respeitar estas criaturas magníficas. Lembremos-nos que os tubarões têm um papel importante no oceano e que não estão fora para atacar seres humanos. Sim, John. É importante coexistir com os tubarões e proteger os seus habitats para a saúde geral dos oceanos. Obrigado por partilharem os vossos pensamentos sobre tubarões, Ana. Tem sido uma conversa interessante. São bem-vindos, John. É sempre ótimo discutir consigo temas fascinantes como este. Lição 15. Tive um professor no secundário que tanto admirava. Ana, eu tinha uma professora no liceu que tanto admirava. Isso é maravilhoso, John. O que tornou este professor tão especial para si? Era incrivelmente apaixonada pelo ensino e preocupava-se genuinamente com o sucesso dos seus alunos. É ótimo ter um professor apaixonado pelo seu trabalho. Que assunto ela ensinou? Ensinou literatura inglesa e tornou todas as aulas envolventes e inspiradoras. Teve algum método de ensino único que se destacasse para si? Sim, ela incentivou as discussões em aula e fez-nos pensar criticamente sobre os textos que estávamos a estudar. Parece uma ótima abordagem para promover a aprendizagem ativa e a compreensão mais profunda. Foi definitivamente. Encorajou-nos também a expressar as nossas opiniões e a apoiar a nossa individualidade. É importante que os professores criem um espaço seguro e inclusivo para os alunos se expressarem. Absolutamente. Criou um ambiente de sala de aula positivo e solidário. Teve atividades ou projetos memoráveis de que goste? Tivemos um projeto em que tínhamos de criar os nossos contos. Foi muito divertido e permitiu-nos ser criativos. Parece um projeto fantástico. Ajuda a desenvolver habilidades de escrita e imaginação. Sim, ela acreditou em alimentar a nossa criatividade e ajudar-nos a encontrar a nossa própria voz. Este professor teve um impacto duradouro no seu percurso académico. Definitivamente.
O seu entusiasmo pela literatura inspirou-me a prosseguir na faculdade. É incrível como um grande professor pode moldar os nossos interesses e caminhos futuros. Também me ensinou lições valiosas sobre a perseverança e o poder das palavras. Os professores têm uma oportunidade única de fazer a diferença positiva na vida dos seus alunos. Sinto-me feliz por ter tido um professor tão notável durante os meus anos de formação. É maravilhoso ouvir como ela nos influenciou, John. Os professores como ela são verdadeiramente especiais. Espero vir a ser professor um dia e ter um impacto semelhante na vida dos meus alunos. É uma aspiração nobre, John. Tenho a certeza que vais ser um professor fantástico. Obrigado, Ana. Espero inspirar e guiar os meus futuros alunos, tal como o meu admirado professor fez por mim. Não tenho dúvidas de que o fará, John. O mundo precisa de educadores dedicados e apaixonados como você.